para te falar algo assim para você maravilhoso. Quem lembra de domingo passado? Quem lembra? Alguém lembra o que aconteceu domingo passado ou não? Pois é, irmãos. Deus, ele mostrou e revelou essa semana, basicamente, o que nós falamos no domingo passado. Quando a pastora falou, muito bem colocado, e eu não estava lá em cima conversando com ninguém, não, deu para fazer outra coisa. Só para dizer bem claro isso. Eu não me meto em certas situações, eu não quero nem... Esse negócio de louvor, esse negócio, eu aprendi uma coisa, quanto menos eu saber, melhor. Tá? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, nós temos que nos arrumar, irmão. Nós temos que nos dar testemunho. Nós temos que, quando nós aparecermos a imagem nossa na TV, aí, ou numa imagem da igreja, ou numa foto com os irmãos, as pessoas do outro lado que estão vendo essa foto, puxa, essa pessoa é verdadeira. Essa pessoa é realmente fiel. Mas o que está acontecendo muitas vezes é ao contrário, irmãos. É ao contrário. Nós precisamos repreender isso. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Tá? Podia? Amém? Quero fazer uma oração aqui agora. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Pai, queremos te pedir perdão por tudo que aconteceu nesse local, Senhor. Senhor, por tudo, Senhor amado, que Satanás colocou aqui. Seja repreendido pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Todo espírito de prostituição, todo espírito de mentira, todo incircunciso, Senhor amado, de coração, venha sair deste lugar. Em nome de Jesus, Senhor amado, queremos te dizer que esse lugar é santo, que esse lugar é particularidade tua, Senhor, e nós não aceitamos, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores e falhos, Senhor amado. Reconhecemos, Senhor, que somos necessitados da Tua graça, necessitados do Teu amor, necessitados do Seu perdão. Temos a consciência disso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que Teu Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que neste lugar o Senhor possa espargir Teu sangue sobre os umbrais dessa casa, desse lugar, como o Senhor fez, Senhor amado, no Egito, na propriedade dos israelitas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, repreenda, Senhor, e unge este lugar, consagramos esse lugar para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero que você faça essa oração na tua casa. Eu quero que você faça a oração na sua casa. Essa oração. Eu quero que você faça na sua casa essa oração para orar e repreender os bichos da tua casa. É você que tem que fazer isso. Tá? E Deus tem feito, irmãos. Nós temos visitado, as pessoas têm procurado a gente nas redes sociais, nem que a gente nem conhece. Por quê? Porque o Senhor tem feito as coisas. Tá? E a pastora colocou muito bem, irmãos, sobre o lar nosso. Você sabe o que tem na bolsa da sua filha? Você sabe o que tem no celular da sua filha? Tá? Eu sei o que tem no celular da Maria Eduarda. Eu sei o que tem na bolsa dela. Eu sei o que ela anda. Volte e meia, eu vou lá eu abro o quarto assim, né, pastora? O que você está fazendo aí? Dou umas incertas, não é? Para não ter surpresa, irmãos. A Bíblia ensina que nós temos que orar e vigiar. Sabe? E nós precisamos entender isso. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Nossa, a sabatina está sendo boa lá atrás, hein? E lá em cima? O pessoal tá, viu, pastora? Sabatina tá... quer participar do grupo de louvor, tem que começar a pensar nas ações. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus, fala conosco, Senhor, pelo poder do Teu santo nome, Jesus. Em nome de Jesus, venha nos abençoar, Senhor, e o Senhor possa falar conosco poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das doutrinas mais preciosas e centrais do cristianismo é a salvação pela graça. Onde o apóstolo Paulo afirma claramente que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus.
Esse conceito não é apenas nos molda a compreensão de como somos salvos, mas também transforma a nossa vida espiritual à prática diária. Irmãos, às vezes as pessoas querem alcançar a fé pelas obras, né? E como nós lemos, irmãos, qual que é a definição de graça? A definição de graça, irmãos, é favor imerecido de Deus concedido a nós pecadores. É um presente divino que não pode ser conquistado por feitos humanos ou outras obras. Graça é manifesta no amor de Deus em ação, proporcionando a salvação e redenção para a humanidade. Sabe, irmãos, nós precisamos reconhecer isto. Nós precisamos reconhecer que nós... Tem uns caras que falam uma vez, uma graça, hipergraça e não sei o que lá mais. Irmão, nós precisamos entender algo sobre a graça. Quer ver algo interessante? Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5, por favor. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Irmãos, esse versículo nos diz o quê? Que a graça, que a salvação, irmãos, não é baseada em nossas obras de justiça, mas sim na misericórdia e na graça de Deus e na regeneração do Espírito Santo em nossas vidas. Ressaltamos na transformação espiritual. Irmãos, se nós falamos que aceitamos Jesus, se nós falamos que nós aceitamos Cristo, e mesmo que as pessoas peguem contra nós, mesmo que nossos filhos pisem na bola, mesmo que nossos filhos Irmãos, tem algo interessante aí nos pais do século XX, e estou falando de pais crentes. Os pais crentes estão jogando seus filhos no inferno, pela algo chamado honra. Os filhos erraram, mas por que os filhos erram, desculpe. Muitas vezes por causa dos pais. Aí depois que os filhos estão chafurdando na lama do pecado, você não me honrou, não sei o quê. Irmãos, nós cristãos, nós temos que entender que se nós somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E algo da regeneração e renovação são obras do Espírito Santo em nossas vidas. Não adianta, irmãos, eu vim para Jesus e continuar fazendo as mesmas coisas. A falta de perdão. Irmãos, o julgamento, hoje nós vivemos em muitos lugares, em muitos lares ainda, que a prostituta, naquela cena lá, que o pessoal ia apedrejar a prostituta, e iam levar. Hoje eles estão apedrejando Jesus em muitos lares e a prostituta junto. Porque não há misericórdia. Se colocam num patamar de tão santo, que não consegue, quer dizer, não tem a renovação nem a regeneração espiritual. Não tem, irmãos. E nós precisamos ter isto. Por que, irmãos? Testemunho. Puxa. Porque no século passado Deus fez isso. Tá, o século passado é mais de 24 anos, né? E hoje, qual é o teu testemunho? Qual é o teu testemunho? As nossas atitudes são atitudes de quem ama o Senhor? As nossas atitudes são atitudes de quem é renovado no Espírito? É graça, irmãos. Graça é favor imerecido. Romanos 11:6, por favor. Mas é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Irmãos, é pela graça. Paulo enfatiza, irmãos,
que a graça e as obras são mutuamente exclusivas como meios de salvação. Se a salvação fosse baseada em obras, a graça deixaria de ser graça, pois a graça, por definição, é um dom imerecido. Não adianta você vir para a igreja e você não ter misericórdia. Não adianta você vir arrumar os instrumentos se você não nasceu de novo. Não adianta você pregar se você não é um homem e uma mulher de Deus dentro da casa, um testemunho dentro da casa. Que aonde teus filhos muitas vezes estão pedindo socorro e você rejeita como um bom e fácil religioso. Nós precisamos entender isso. Se nós queremos ter nossos filhos na igreja, tem que haver perdão e misericórdia. Nós nos colocamos num alto retiro e nós achamos que nós somos super santos. Irmão, sabe qual que é a maior consequência do religioso? Ele acha que está acima de tudo. Ele conhece a palavra, ela conhece a palavra, mas não exerce misericórdia. O religioso, ele destrói o seu lar, ele destrói o seu emprego, ele destrói sua família. Pastor, como que eu sei que eu sou religioso ou não? É as ações e atitudes dentro da casa. As ações e atitudes dentro da casa. Você compreende o teu filho, mesmo quando ele erra? Ou você joga uma pedra nele? E não se esqueça, irmãos, nossos filhos só erram porque 90% é culpa nossa. Sabe disso ou não? Se nós dessemos subsídio para os nossos filhos, eles não erravam. Tanto. Eles vão cometer os erros naturais deles. Mas se nós não... Irmãos, sabe qual que é o problema dos pais hoje? E não estava no script falar isso. O Senhor está tratando pai hoje aqui. E o Senhor está dizendo no meu coração que tem pai que não perdoa filho, em nome da religiosidade. Tem pai que está jogando seus filhos no inferno, em nome da religiosidade. Eu acho que está na hora, irmãos, de nós sermos pais espirituais. Está na hora de nós sermos pais espirituais. Está na hora de nós compreendermos os nossos filhos. Não compactuar com o pecado deles, mas se eles estão em pecado, você tem que se aproximar de algum jeito. Quer ver uma coisa? Eu vou citar um nome aqui. A Rafaela e a Magrela. Conversei muito com elas. Não sei qual que é o andamento que o Rogério e a Leonilda deram. Mas eu abri uma porta fantástica para a Rafaela voltar para a igreja. Não sei o andamento. Terça-feira veio. Terça-feira até brinquei com ela. Por quê? Porque eu jamais vou ter uma pedra para tirar na Rafaela. Jamais eu vou ter uma pedra para tirar na Magrela. E a Magrela manda mensagem direto para mim, para a pastora. Manda direto. E ela fala, se eu escutasse alguma coisa do pastor, não teria dado isso. E a Rafaela é um pedido de socorro. Conversamos muito no último jantar com a Rafaela e com a Magrela. E foi Deus. Então, tudo que estava acontecendo, o Senhor me orientou. Então, eu não sei qual que é o andamento que os pais dão. Eu não estou lá. Mas, muitas vezes, jogo terra em cima daquilo que é espiritual. Você está jogando terra naquilo que é espiritual? Você tem compreendido os teus filhos, mesmo quando eles erram? Irmãos, ninguém é super santo aqui. Somos super santos, irmã? Marisa? Não. Pastor, não é isso. Vocês ficam assustados. Irmãos, eu não tinha compreendido por que o culto, irmã Marisa. E essa semana Deus foi assustador, irmã. Foi assustador o que aconteceu essa semana. As revelações que o Senhor deu. Essa revelação é para me conduzir o rebanho. Então, até o Valmir chegou, ô pastor, tem um carneirão para você lá. Opa, ganhei um carneiro. Como se ele não me desse, né, irmã? E por que isso, irmã? Deus está no controle. Deus está no controle deste lugar. Tivemos problemas, tivemos dificuldade. Ó, irmãos, Maria Eduardo tomou uma decisão aí, que queria tomar uma decisão. Sabe o que ela fez a primeira coisa, minha marida? Foi orar. E imediatamente o Senhor deu a resposta. Imediatamente o Senhor deu a resposta. Eu faço. Minha filha fala, pai, eu quero fazer isso. Então vamos orar primeiro.
Ela foi orar, irmã Marisa, e automaticamente Deus deu a resposta. Hoje ela tem certeza. Então, é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Se nossos filhos errarem, irmão, nós não podemos atirar pedra. Nós precisamos fazer o quê? Trazer eles para perto. Porque se nós atirarmos pedra, qual que é a tendência de uma menina que é rejeitada pelo pai? Vai para os braços de vários homens tentando encontrar um pai. Qual que é a tendência de um guri que é rejeitado pela mãe? A mesma coisa. Eu escutei muitas coisas essa semana de pessoas que eu estava falando da palavra. Então, irmãos, se eu não consigo entender isso, eu não consigo entender a graça. Eu não consigo entender a graça, irmão, se eu não consigo entender isso. A graça, irmãos, de Deus é um conceito central na teologia cristã, é a base da nossa salvação. Ela é um presente imerecido. Nós não merecíamos, irmãos. Mas é opcional se nós aceitamos ou não. Não é aquele presente que você ganha do marido e não gosta, né, irmã Marisa? Mas aceita porque senão o bicho pega, né? Não é isso ou não? Não. A graça é algo que você, não quero. Não quero. Hã? Mas está lá. Foi feito mesmo nós merecendo. É isso que está acontecendo muitas vezes dentro da tua casa. E às vezes nós não escutamos a lucidez. Às vezes não escutamos a lucidez. Irmãos, e a desculpa, eu não tenho conhecimento, eu não estudei. Não, irmãos, porque o bom senso, ele é fundamental. Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23. Essa é a necessidade da graça, irmãos. Essa é a necessidade da graça. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A necessidade da graça, irmãos, surge como uma realidade universal do pecado. Todos nós, sem exceção, estamos separados de Deus devido aos nossos pecados. Esta separação nos coloca em um estado de condenação e incapacidade de nos salvarmos em nossos próprios méritos. A graça, portanto, é absolutamente necessária para a nossa salvação. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Você não vai encontrar isso, irmãos. Aqui não tem worship, aqui não tem dízimo, aqui não tem nada. Nós pecamos, é muito claro. É muito claro, irmãos, isso. Mas nós precisamos de algo. Nós precisamos de Cristo para nós. Isaías capítulo 64:6. A necessidade da graça porque nós somos eternos pecadores. Mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Irmãos, enfatiza a insuficiência, esse versículo enfatiza a insuficiência de nossas próprias obras. Mesmo nossas melhores ações são comparadas como trapo de imundícia diante de Deus. A necessidade da graça é evidente para que nossas próprias tentativas de justiça não podem nos justificar dentro de Deus santos. Não importa, irmão, o que eu faça. Se eu faço por minha própria força, não adianta, porque a minha justiça são trapo de imundícia. As nossas boas ações são trapo de imundícia. E nós precisamos entender isto. Que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós precisamos ter essa convicção, irmãos. Porque é necessária. A necessidade da graça. Irmãos, não adianta você vir para a igreja e na tua casa é como se não fosse a casa do Senhor. A graça, ela é necessária. Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós precisamos entender isto.
A necessidade, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Paulo aqui descreve, irmãos, a nossa condição antes da graça, como mortos em ofensas e pecado. Mortos não podem se ajudar. Precisamos de vivificação que vem apenas através da graça de Deus. Isto mostra a total incapacidade humana de alcançar uma vida espiritual, de alcançar a salvação. Eu não consigo fazer isso sozinho, você não consegue fazer isso sozinho, mas por que nós insistimos em nossas obras de justiças imundas? Que destruímos nossos filhos, destruímos nossa família, destruímos nossos empregos, por quê? Nos colocamos num pedestal superior e que não deveríamos estar, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Aleluias! Não existe outra forma. Não existe outra forma. Irmãos, a pastora tem sofrido decepções e decepções e decepções. Por quê? Desde as férias nossas que a pastora tem sofrido decepções. Sabe por quê? Porque ela tinha um amor humano. Ela tinha um amor de mãe. E amor de mãe e amor de pai não serve no ministério. Porque quando você se decepciona, você joga fora. Quando você tem um amor espiritual, a tendência de você ajudar é muito séria. Mesmo quando a pessoa carrega, por quê? Porque você sabe que a misericórdia de Cristo tem que imperar em nossa vida. O pastor falou, não quero subir lá. Mas tem que subir, mãe, vamos subir. Estava bom na praia, né? Estava bom na praia, lá direitinho, né? Estava ótimo, né? Mas a realidade nos esperava aqui. Então, irmãos, quando nós tentamos entender isso, irmãos, nós temos que ter uma empatia. Olha o versículo, por favor, coloque esse versículo de volta. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós esquecemos disso. Irmãos, Provérbios que nós estamos lendo, ele diz, se você corrige o tolo, ele vai ser tolo, não é isso? Se você corrige o sábio, ele vai ser mais sábio ainda. Mas por que isso? Porque quando você corrige o tolo, irmãos, semana passada, irmãos, teve a maior confusão depois do culto aqui. Houve uma situação com um filho de uma pessoa aqui, e a pessoa resolveu, em vez de chegar a pessoa conversando, chegou gritando. Saiu cantando o pneu, e o filho deve ter contado uma história diferente do que é verdade, e voltou xingando, gritando, berrando, e aí? Aí nós falamos, tudo bem, vamos conversar. Vamos conversar. E o que aconteceu, irmãos? O pai foi envergonhado. Porque, irmãos, quando nós tratamos as coisas de Deus, conforme nós tratamos da nossa casa, e não nos convertemos, a tendência de nós sermos envergonhados em todas as áreas de nossa vida é muito grande. É muito grande, irmão. É muito grande. É muito grande. Então, a necessidade de um arrependimento, irmãos, a necessidade da graça é muito importante. Por favor, Romanos 6, 23. Esse é o textual de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado nos leva à morte, mas Deus, em sua graça, oferece a vida eterna através de Jesus Cristo. A graça é necessária porque sem ela estaríamos todos destinados à morte eterna. As pessoas não estão se preocupando, o jovem não se preocupa mais com o dia de amanhã. E se Cristo voltar hoje, como foi a bela palavra de ontem? Precisamos pensar. Precisamos pensar. Estamos dando testemunhos. Estamos dando testemunhos de acordo com o que Deus tem feito, de acordo com o que o Senhor nos tirou do... Irmãos, feche os seus olhos um pouquinho.
Você lembra quando você chegou na igreja? Você lembra quando o Senhor te encontrou? Qual era a tua situação? Você tem o carro que você tem hoje? Você tem a casa que você tem hoje? Você tinha as oportunidades que Deus está te dando hoje? Se a resposta for não, irmãos, nós devemos mudar de vida cada vez mais. Nós devemos mudar de vida porque Ele nos amou primeiro. E o pecado, irmãos, ele é um problema muito sério. O pecado, irmãos, é um problema muito sério. Irmãos, por favor, João capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Aleluias. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio da graça e verdade. Irmãos, a graça se manifestou plenamente nas pessoas de Jesus Cristo. Ele é a encarnação da graça divina, revelando a profundidade do amor de Deus através de sua vida. Morte e ressurreição através de Cristo, podemos compreender e experimentar a graça de Deus de uma maneira tangível e transformadora. Irmãos, a graça nos alcançou através do amor de Cristo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso, irmãos, o Senhor veio desfazer as obras do diabo, o Senhor veio desfazer a escravidão de Satanás na vida do homem, mas mediante a graça, mediante a morte, a ressurreição de Cristo. E o que eu tenho que fazer é aceitar essa graça. Mas é opcional aceitar a graça. Muitas pessoas querem ser noiva de Cristo, mas tem um caso de adultério com Satanás. É um caso de adultério com o mundo. E nós não podemos ser assim. Ou nós vamos amar um e odiar o outro. Nós não podemos servir a dois senhores. Por isso que eu falo, irmão. Nós precisamos da graça de Deus. Mas é opcional. Se você tiver vontade, irmãos, ainda, estava falando essa semana com os pastores, falei, sabe qual que é a diferença? Sabe por que vocês ainda não conseguiram atingir o nível que deveria? E são bons pastores, irmão. Porque vocês separam o que é vida profissional, vocês separam o que é vida pessoal, e vocês separam o que é vida do ministério. Vocês separam. Vocês separam isso. Eu não separo. Porque, irmãos, eu consigo ser o pastor Wilson, funcionário público? Não, agora eu sou funcionário público, né, Joris? Não, agora eu sou, né, irmã? Agora eu sou. Não consigo. Ah, não, agora eu sou pai da Maria Eduarda e esposa da pastora Neiva. Marido da pastora Neiva. Não consigo. Chama os outros lá. Nossa, a resenha foi muito grande aí, pessoal. Hein? Acho que fizeram a pergunta assim, Juarez, até de quando eles nasceram lá, viu? Beto, não precisa ser tão... Ele foi bravo com você, filha? Teu avô? Não? Não, né? Tá bom. Irmãos, eu quero dizer, eu não consigo, irmãos, não consigo haver essa separação. Não consigo. O grupo de louvor já vai entrar em ação, tá? Pode sentar. Só um pouquinho, guarda aí. Irmãos, nós precisamos entender isso. Ou nós somos. Irmãos, as coisas acontecem, irmãos, tá? Na minha vida, porque eu não consigo separar isso. Esses dias até o Henrique e o mandante, você viu que alguém comprou uma igual a sua? Já viu? Já está fazendo história na igreja aí, já viu? Influenciando coisa boa, né? Irmãos, e acontece certas coisas, irmãos. A Bíblia diz, ontem a pastora Aldi falou algo assim, pastora Neiva, que nada é escondido. Nada é escondido. Nós tivemos uma pregação, o quê, amor? Quanto tempo isso? Uns 15 anos atrás, mais ou menos? Quase 20? Lá na igreja do Everaldo, né? Lá era uma obra nova ainda, né? Nem igreja era da quadrangular.
E um pastor, não sei quem pregou, não lembro o nome do pastor, que falou, o olho, que tudo vê. Ele disse que aprontava, né? Mas um dia um outro profeta falou para o olho que tudo vê. Então, irmãos, isso, a graça, irmãos, ela enfatizia isso para nós. Por quê? Porque a graça de Deus se manifesta em nossas vidas. Irmãos, as pessoas têm que vir para a igreja, não porque tem uma menina bonita aqui. Não, as pessoas têm que vir na igreja, irmãos. Esse lugar aqui não é chat de namoro. Não é casa de massagem. Não é casa de prostituição. Aqui não é para fazer encontro humano, né, pastor Jair? Aqui é para se encontrar com o Senhor. Nós precisamos. Irmãos, não se esqueça. Se a graça não estiver em tua vida, eu escutei quem viu o Fala Pastor essa semana? Teve a veterinária falou assim sobre o aborto, onde ela falou. Irmãos, o aborto agora, uma coisa lá, né? Injeção letal, diz que nem os animais são feitos animais. Aí nós falamos da castração química, né? Sabe o que ela falou? Se vive como animal, tem que ser, palavras dela, da Adriana. Achei muito interessante isso. Se vive como animal, tem que ser tratado como animal. Trazendo para o nosso meio, irmãos, os nossos desejos, eles têm que ser controlados pelo Espírito Santo. Todos eles. Ira, ódio, sexual, qualquer coisa. Porque uma hora a conta chega. E você não vai gostar. O salário do pecado é a morte e o capeta paga em dia. A graça, nós estamos falando sobre graça. E a graça, irmãos, se manifesta. Romanos capítulo 3, versículo 15. Desculpe, é Romanos 5, 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos mais a graça de Deus é o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O que significa isso, irmãos? A graça de Deus em Cristo Jesus é muito maior que o impacto do pecado de Adão, onde o homem trouxe morte e condenação, a graça em Cristo trouxe vida e justificação para os que crêem. Então, irmãos, quando você olha para trás, puxa, Adão pecou, puxa, destruiu, entrou a morte, entrou a miséria, entrou a doença, mas através de Cristo Jesus, através da graça de Jesus, entrou tudo de volta, mas com uma diferença, eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar. E quando eu não aceito, sabe o que acontece, irmãos? As consequências do meu pecado vêm. Tudo tem consequência. Tudo. E a graça nos traz redenção, irmãos. Mas é opcional. Não adianta, ninguém vai te enfiar a goela abaixo. Ou vão enfiar a goela abaixo? Não. É opcional. E tudo que você fizer aparece, irmãos. É igual o cara, é igual a mulher, ou a Tupperware, né? Né? Da Tupperware, né? Eu sempre acho legal esse. Ou então o cara que compra ferramenta lá, né? Isso aqui eu ganhei no sorteio, igualzinho, a mesma desculpa. Aí a mulher descobre, aí Jesus. Aí o homem descobre, aí Jesus. Não escondemos nada. Não adianta você bloquear pastor, não adianta você bloquear ninguém, não adianta, irmãos. Não adianta você limitar o alcance. Irmãos, eu vou te falar uma coisa para você que poucas pessoas sabem. Eu fiz muito curso na área de informática. Eu fiz curso de segurança de rede, eu fiz. Eu sei. Irmãos, eu não preciso procurar. Aparece para mim. Irmãos, a nossa vida social na internet, irmão, Porque, irmãos, que eu falei assim para as pessoas alguns anos atrás, é opcional, cuidado com esse TikTok. Cuidado com esse TikTok. Quem lembra disso? Maria Eduarda tinha, pode desinstalar.
E os pais que não me escutaram vão colher fruto, estão colhendo fruto que não vão gostar. É terra de ninguém. Eu preciso disso? Isso é o desejo das pessoas. Isso é o desejo, irmãos, que as pessoas não querem a graça de Deus. Querem satisfazer os seus desejos mais profundos. E não se esqueça que a eternidade é logo ali. Irmãos, alguém sabe o que é escândalo? Eu já expliquei. Escândalo é impedir todo aquele que as nossas ações e atitude impedir as pessoas de conhecer a Cristo. Não adianta o pastor fazer um monte de coisa aqui, não adianta o pastor fazer um monte de coisa assim que de repente aparece a tua imagem. Por isso que nós vamos restringir algumas imagens, irmãos, nós vamos colocar no... Vamos fazer o cartão de membros agora, né? E você vai ter uma opção lá de que as suas imagens vai ou não. Então, a partir de hoje, irmãos, a gente vai estar tratando isso com mais parcimônia. Por quê, irmãos? Porque às vezes o pastor trabalha, o grupo de pastores trabalham, e o que acontece muitas vezes? E o Senhor deixou muito claro semana passada isso. O Senhor deixou muito claro semana passada esse assunto. Quem lembra? Você não sabe o que aconteceu, inocente. Eu dei risada. Por quê? Porque o Senhor tem se manifesto aqui. O Senhor tem se manifesto. Graça, irmão, é favor imerecido. Já está com você. Só basta você aceitar. Como eu falei aqui, os pais, os filhos caíram, tem que resguardar os filhos, tem que cuidar dos filhos. Eu falei aqui, pastora, que você não estava, né? E muitos pais, se fosse aquela prostituta, vamos supor, não é, teu filho não é isso, né? Ou vamos, um pecador lá da época lá que foi pego roubando. Era? Paulada, né? Aí chegamos perto de Jesus. Ei, Jesus, pegamos esse cidadão roubando aqui, o que que é? Ah, os pais, tem pais aí que pega que não diz assim, aquele que tiver pecado atira a primeira pedra. Ah, o pai é o primeiro a pegar a pedra e jogar na cabeça do filho. E a pedra é Jesus junto. Precisamos ter misericórdia. O efeito da graça em nossa vida é misericórdia. Não tem outro jeito. É aceitar. Não adianta. Nós somos responsáveis pelas atitudes dos pais dos nossos filhos. Nem sempre, pastora Neiva, nossos filhos vão ter atitudes que a gente gosta, não é isso? Mas, irmão, mas tem coisa, pastor, mas o senhor está falando aí de deixar uma roupa, de não arrumar o quarto, mesmo as coisas mais absurdas, nós temos que exercer a graça em nossos filhos. Ou será que nós somos bonzinhos na nossa adolescência? Quero colocar para os jovens aqui. Os jovens que estão vindo, sendo acompanhados pelo discipulado do Anderson, estão andando, irmãos. Eu sempre converso, e aí, como estão as coisas? Estão bem? A gente orienta o Anderson, porque jovem fala com jovem. Mas quando há a cura, quando deseja ser curado, irmãos, e os problemas estão vindo, irmãos, quanto mais novo, está pior. Irmão, por quê? Porque os pais aceitam que os filhos venham. Qual que é o conselho? Fica quieto. Não se meta. Se conserte. Não é isso, Anderson? E eles estão percebendo. A conclusão desses jovens que estão vindo, eles estão recebendo a graça. Por quê? Porque alguém está escutando eles. Mas não é só escutar, eles estão com desejo de mudança. Não adianta você vir conversar e tentar enrolar, que o próprio Espírito Santo diz isso, tá? Eu não preciso, irmãos, estar na sua casa para saber o que está acontecendo lá. Eu sou o pastor e preciso te conduzir. O que eu preciso é te ensinar. Agora você aceita se você quiser. Não é isso, irmão? Porque a salvação, ela é opcional. Aceitar a graça é aceitar, né, amor? Dizendo assim, muito obrigado, Senhor, sou pecador, brigadão. E deixar, irmão, o pecado.
hoje, irmãos, por que o mundo liberou a sexualidade para todo mundo? Acho que eu coloquei um vídeo hoje no Seara Avisos lá, não foi isso? Dê uma olhada naquele vídeo lá. Aí tem não sei se eu coloquei esse, né, que o cara fala assim, pô, você está cheio de problemas, você está cheio disso. Aí vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, aí ele mostrou o que está acontecendo no Paraná. Fim dos tempos. A graça, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus que recebemos pela fé. A graça é a fonte da nossa salvação e a fé é o meio pela qual recebemos. A fé não é não é a obra que realizamos, mas a confiança total em Cristo em plena suficiência redentora. Quando você aceita Cristo, você está dizendo, eu te aceito como Senhor e suficiente Salvador. Não é o sexo, não é o namoro, não é nada disso, não é dinheiro, é Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. A graça não é pelo que eu faço, mas é pela fé. Ou não, pastor Gélio? A fé. Irmãos, preciso que você entenda algo nessa manhã. E Cristo é a nossa vida. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, qual estamos firme e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo destaca que somos justificados pela fé, o que nos proporciona a paz com Deus, a fim de nós termos acesso à graça, a qual permanecemos firmes e encontramos a esperança na futura glória futura. O que significa isso? Aceito Jesus, aceito Ele como Senhor, me arrependo dos meus pecados, o meu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, e eu estou andando uma vida piedosa, não uma vida de pecado, não uma vida, irmão, nós somos pecadores eternos, e não tem isso, enquanto o nosso corpo não for glorificado, nós somos pecadores, mas o problema, irmãos, é que nós temos opção de pecar ou não pecar. E nós temos que ter isso, irmão. Não importa a situação que você esteja, eu sempre digo isso. O Senhor sempre está com a mão erguida para você. O Senhor sempre está, porque a Bíblia ensina, em Joel diz, até no último momento haverá salvação no monte do Senhor. Mas eu preciso saber dessa salvação. Eu tenho que abandonar o pecado, eu tenho que abandonar o sexo, eu tenho que abandonar as drogas, eu tenho que abandonar os vícios, mas é mediante a graça do Senhor, que a graça de Deus possa nos abençoar esta manhã. Através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 16, estamos encerrando. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Irmãos, a fé é essencial. A fé agrada a Deus. E hoje você tem a oportunidade de arrependimento. Tudo isso, irmãos, é para arrependimento nosso. E nós precisamos entender isso. Arrependimento. Hoje, o Senhor não quer saber o que se aprontou. Ele já sabe, e você sabe que Ele sabe. Mas a oportunidade está aí, você vai continuar? Irmãos, a nossa vida não tem que ser como um tapete.
Nós jogamos toda a sujeira, né, pastor? Embaixo do tapete lá, né? Uma hora alguém vai erguer e o tapete não está mais lá, irmão, está aparecendo. Quero te dizer algo para você. Hoje você tem uma oportunidade de se reconciliar com Deus. Deus já te revelou o seu pecado. E você escondeu. E você está tentando esconder. Deus já revelou a tua ignorância, as tuas mentiras. Deus revelou tudo para você já. E eu sei que Ele revelou para você. Agora, o que você vai fazer com isso? Porque nós temos um grande problema, irmãos, quando nós estamos pecando, a felicidade é fantástica. Agora, quando nós somos pegos no pecado, isso é opcional. Isso é opcional, irmãos. Isto é opcional. Mas precisa ser acertado hoje. Não saia daqui sem conversar com Deus, sem ter a graça do Senhor. O grupo de louvor vai tomar uns cânticos aí. E a oportunidade está aberta a você que gostaria de aceitar Jesus outra vez. É necessário. Pastor, não valeu a primeira? Eu acho que não. Porque o Senhor tem revelado. Ele quer te dar a graça. Sem acusação. Oportunidade. Que você possa resgatar a tua família, resgatar teus pais, resgatar a tua vida. Hoje é o dia aceitável do Senhor. É a opção sua. O altar está aberto. Na libertação que teve nesse culto hoje. Você não sabe a libertação, Satanás está envergonhado. Não com acusações, não com nada. Mas com o poder da graça. Depois, irmãos, você não imagina o que o Senhor Deus quer fazer. Hoje famílias foram libertadas aqui. Irmãos, eu digo para os pais, os filhos erram, deixe que erra. O importante é receber de braços abertos, não é isso, Beto? O importante é receber de braços abertos. Nós não somos o dono da verdade, nós não somos nada. Nós simplesmente somos frágeis pecadores, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E Deus foi glorificado hoje. Não é da forma que a gente quer, com certeza não. Mas a verdade, ela impera no Senhor. Irmãos, esses últimos meses eu tenho ficado muito triste, irmãos. Porque a gente trabalha e sabe, e às vezes a gente se torna assim, tão impotente. Pressão vai lá em cima, desce, vai. Você não sabe, irmão, você não sabe quando a gente recebe notícias e a pressão vai lá em cima. Por quê? Porque a gente ama cada um de vocês. A gente ama como filho. E jamais a gente vai rejeitar ninguém, jamais a gente vai acusar ninguém. Mas hoje, irmãos, eu digo, houve libertação para uma família hoje, que é o mais importante. Os pais nem sabem, também se quiserem contar, conta, não quer contar, não conta. Mas não interessa mais isso, interessa que o Senhor operou nessa família. É o mais importante. E sabe qual que é a palavra que o Senhor tem colocado agora aqui? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, aleluia! Eis que tudo se fez novo, as coisas, porque senão não é graça. Se nós rejeitarmos, não é graça. Se o próprio Senhor Jesus diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E nós pais, nós filhos, estamos rejeitando a obra de Deus. Mas quando nós abraçamos, irmãos, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez hoje aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar. Amém? Pastora Neve e pastora Aldi, vem cá, as duas. Antes de nós encerrarmos. Mili e Jaca, agora venha. Agora sim. Vem as duas. Abraça as duas aqui, pastor. E orem com elas. Vem, Jaquinha. Pode vir. Agora sim, agora vem. Vai abraçar agora. Vai lá buscar uma delas lá, vai orar. Se coloca em pé, vocês não precisam saber o que está acontecendo.
O importante é que o Senhor fez. O importante é que o Senhor fez. Pode estender suas mãos para ela. Pastora Neiva e pastora Aldia vão orar como mães. Pode orar. Aleluia, Senhor. Santo és o teu nome. Santo és o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Pelo teu nome, Jesus. Aleluias. Sim, Jesus.